Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Aqui você se prepara para o Enem, para concursos e outras provas, apenas ouvindo as explicações de um modo que te ajudará a memorizar estes conceitos. Toda a informação é passada para que você escute. Não precisa tirar o celular do bolso, nem ficar olhando a tela. Você pode ouvir e aprender no carro, metrô, ônibus, enquanto faz alguma outra coisa ou até antes de dormir. Hoje vamos falar sobre algo bem interessante e ligações químicas. Você já ouviu falar sobre isso? Não se preocupe se não ouviu, porque hoje vou explicar tudinho de um jeito bem fácil de entender. Então, o que são ligações químicas? Bom, imagine que os átomos são como as peças de Lego. E assim como você pode juntar essas peças para construir algo, os átomos podem se juntar para formar moléculas. E é aí que entram as ligações químicas. Elas são como as forças que seguram esses átomos juntos, formando moléculas diferentes. Existem três tipos principais de ligações químicas: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A ligação iônica acontece quando um átomo transfere elétrons para outro átomo. Isso cria íons com cargas opostas, que se atraem e formam uma ligação. Um exemplo disso é o sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Ele é formado pela ligação entre o sódio, que perde um elétron, e o cloro, que ganha esse elétron. A ligação covalente ocorre quando os átomos compartilham elétrons para completar suas camadas de valência. Isso cria moléculas estáveis. Um exemplo disso é a água, que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio compartilhando elétrons. Já a ligação metálica acontece em metais, onde os elétrons estão livres para se moverem entre os átomos. Isso cria uma estrutura que permite aos metais serem maleáveis e conduzirem eletricidade. Um exemplo disso é o ferro, que é usado para fazer muitas coisas, desde pregos até carros. Então, resumindo, as ligações químicas são as forças que mantêm os átomos juntos, formando diferentes substâncias. E existem três tipos principais: iônica, covalente e metálica. Legal, né? Vamos aprofundar um pouco mais. Ligação iônica. Na ligação iônica, ocorre transferência completa de elétrons entre átomos, resultando na formação de íons positivos, cátions, e íons negativos, ânions. Esses íons, então, são atraídos pela força eletrostática, formando compostos únicos. Um exemplo comum é o sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Nesse composto, o sódio perde um elétron para se tornar um cátion, Na positivo, enquanto o cloro ganha um elétron para se tornar um ânion, Cl negativo. Esses íons se unem pela atração positivo-negativo, formando os cristais de sal que usamos na cozinha. Ligação covalente. Na ligação covalente, os átomos compartilham pares de elétrons para completar suas camadas de valência. Isso resulta na formação de moléculas estáveis, que não ficam reagindo facilmente. Um exemplo é a molécula de água, H2O. Nesse caso, cada átomo de hidrogênio compartilha um par de elétrons com o átomo de oxigênio, formando uma ligação covalente. Isso cria uma molécula estável de água, que é essencial para a vida como a conhecemos. Uma ligação covalente é apolar quando apenas átomos de um mesmo elemento químico estão unidos, já quando são elementos diferentes, a diferença de eletronegatividade e a ligação será covalente polar. Ligação metálica. Na ligação metálica, os átomos de metais compartilham seus elétrons de valência de maneira muito móvel, criando uma nuvem de elétrons ao redor dos átomos positivamente carregados. Essa estrutura proporciona aos metais propriedades como condutividade elétrica e térmica, maleabilidade e ductilidade. Um exemplo comum é o ferro. Nos metais como o ferro, os átomos estão organizados em uma estrutura cristalina, onde os elétrons estão livres para se mover entre os átomos. Isso permite que o ferro seja moldado em diferentes formas e usado em uma variedade de aplicações, desde construção até fabricação de utensílios domésticos. Agora, para você memorizar, vou explicar as características dos compostos formados por cada tipo de ligação química. Compostos formados por ligação iônica.
Natureza. São formados por íons positivos, cátions e íons negativos, ânions, que se atraem mutuamente devido à força eletrostática. Estrutura. Geralmente formam cristais sólidos, onde os íons estão organizados em uma rede tridimensional. Pontos de fusão e ebulição. Os compostos jônicos geralmente têm pontos de fusão e ebulição elevados, devido à forte atração eletrostática entre os íons. Condutividade elétrica. Em estado sólido, os compostos jônicos geralmente não conduzem eletricidade, mas em solução aquosa ou quando fundidos, os íons são livres para se mover e conduzem eletricidade. Solubilidade. Muitos compostos jônicos são solúveis em água, especialmente se os íons resultantes formam ligações favoráveis com as moléculas de água. Compostos formados por ligação covalente. Natureza. São formados pelo compartilhamento de pares de elétrons entre átomos. Estrutura. Podem formar moléculas simples ou grandes redes, dependendo da quantidade de átomos envolvidos e dos tipos de ligações presentes. Pontos de fusão e ebulição. Os compostos covalentes podem ter pontos de fusão e ebulição variáveis, dependendo do tipo de ligação e da massa molecular da substância. Condutividade elétrica. Geralmente são maus condutores de eletricidade, pois os elétrons estão compartilhados entre os átomos e não estão livres para se mover. Solubilidade. Podem ser solúveis ou insolúveis em água, dependendo da polaridade das moléculas e das forças intermoleculares presentes. Compostos formados por ligação metálica. Natureza. São formados por uma rede de átomos metálicos em que os elétrons de valência estão livres para se mover entre os átomos. Estrutura. Formam uma estrutura cristalina, onde os átomos metálicos estão organizados em camadas ou ligações tridimensionais. Pontos de fusão e ebulição. Geralmente têm pontos de fusão e ebulição elevados devido às forças de ligação metálica. Condutividade elétrica. São excelentes condutores de eletricidade devido à livre movimentação dos elétrons de valência. Maleabilidade e ductilidade. Os metais são maleáveis, ou seja, podem ser moldados em diferentes formas sem quebrar. Esses são apenas alguns exemplos de como as diferentes ligações químicas se manifestam em substâncias comuns que encontramos no nosso dia a dia. É incrível como a compreensão desses conceitos nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Ouça ele novamente. Se precisar, faça suas anotações. Bons estudos! Até a próxima!